Bom dia. Nesta aula iremos discutir as medidas que fazem parte do pacote M-Power da Organização Mundial da Saúde, que dizem respeito ao controle do tabaco, medidas que são consideradas as mais custo-efetivas para serem adotadas pelos países signatários da Convenção Quadro de Controle do Tabaco. Aqui uma imagem para iniciar a nossa aula de Edouard Manet, de um homem fumante que está no Museu d'Orsay de Paris. O tabagismo, mais uma vez, retratado na arte. Então, o que é o M-Power? É um plano de medidas para reduzir a epidemia do tabagismo. Pode ser acessado facilmente em formato e-book no site da Aliança de Controle do Tabagismo e no site da Organização Mundial da Saúde. Mas do que consiste o M-Power? Esse conjunto de letras, que significa empoderar, é um pacote de políticas baseado nos artigos prescritos pela Convenção Quadro de Controle do Tabaco para empoderar a capacidade dos países e reduzir a prevalência de consumo de tabaco. Esse é o objetivo principal. E este pacote de políticas é parte integral do plano de ação do OMS para prevenir também as doenças crônicas não transmissíveis. Grande parte delas derivadas do tabaco. A finalidade é ajudar no planejamento, estabelecer e avaliar parcerias e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso aos recursos financeiros destinados às atividades de controle do tabaco. E M-Power porque cada letra significa uma dessas políticas. M de monitorar o uso do tabaco e política de prevenção. P de proteger a população contra a fumaça do tabaco. O de oferecer ajuda para a cessação do fumo. W, que vem de warning, de advertir sobre os perigos do tabaco. E de enforce, que quer dizer fazer cumprir as proibições sobre a publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. E R, que vem de raise, no que consiste uma das principais medidas de controle do tabaco, que é aumentar os impostos, taxas e o preço final do produto ao consumidor. Vamos debruçar sobre alguns itens do M-Power. Um dos mais importantes, proteger a população contra a fumaça do tabaco, ou seja, garantir ambiente 100% livre do fumo em todos os espaços públicos e locais de trabalho, fechados, inclusive restaurantes, condomínios, bares. E isso pode ser obtido através de uma intervenção, uma forma de lei, como acontece aqui no Brasil, com a lei antifumo, que é promover e fazer cumprir leis de ambientes 100% livres do fumo, em todos os locais fechados, a começar dos estabelecimentos de saúde e educacionais. Oferecer ajuda para a cessação do fumo, ou seja, garantir o tratamento dos fumantes, é uma das outras letras do pacote. O objetivo é que se viabilize a acessibilidade para o tratamento clínico da dependência do tabaco em toda a linha do cuidado à saúde. A intervenção deve obter com isso o fortalecimento do sistema de saúde para que facilite o aconselhamento, capacitem seus membros para que orientem sobre a forma de parar de fumar, seja através da intervenção mínima, básica ou intensiva, no marco da assistência primária de saúde. Outros recursos são sugeridos para viabilizar essa política da oferta de tratamento, como a criação de linhas telefônicas ou serviços de kitline, bem como outras iniciativas comunitárias, além de ter recursos disponibilizados para a aquisição de medicamentos de fácil acesso e baixo custo, quando cabível, para ajudar as pessoas a deixarem essa dependência. A letra W, conforme falamos anteriormente, diz respeito à advertência sobre os perigos do tabaco, cujo objetivo é conscientizar a população em geral sobre os riscos do consumo do tabaco para a saúde, especialmente os jovens, que são a principal fonte de novos consumidores
né, e pessoas que vão se tornar dependentes, já que a tabagismo é uma doença pediátrica e 90% dos seus usuários começam a fumar antes dos 18 anos. Então, conscientizar todas as faixas etárias, gênero e local de residência, para que as pessoas compreendam que fumar, embora seja prazeroso inicialmente, causa muita dor, sofrimento, doenças e morte prematura. Reduzir em pelo menos 10 anos a expectativa de vida das pessoas. 3 intervenções devem ser consideradas em relação às advertências. Uma é exigir que as embalagens tenham advertências eficazes, bastante aversivas, né, ao ponto de a pessoa que começa a experimentar o cigarro desista antes de se tornar dependente. Ou aquele que fuma começa a pensar seriamente em deixar de fumar. A intervenção segunda seria fazer a contra-publicidade, né, do glamour que é feito em relação ao cigarro, ficar apontando através das advertências os danos que ele provoca. E uma outra intervenção é obter a cobertura gratuita das atividades usando os meios de comunicação, né, em massa, para divulgar informações sobre o tabaco. Em relação às advertências, o artigo 11º da Convenção Quadro, conforme mostra o gráfico do lado esquerdo, o gráfico 2, mostra que a informação acerca dos danos de fumar devem ser demonstradas de uma forma bem clara, adequada ao consumidor, apresentar os efeitos do tabaco como um direito do consumidor, atingir o consumidor na hora certa, no momento da compra e no ato de consumir. Portanto, devem essas advertências estarem bem visíveis nos locais onde se vende o produto. Deve ter também como objetivo reduzir a atratividade do maço de cigarros para os jovens, né? E uma das coisas que está sendo pensada aí em relação ao maço que só tem as advertências, né? E não tenha mais a publicidade do tabaco, que nós chamamos de maço genérico, incentivar os fumantes a parar de fumar e reforçar outras políticas de controle do tabaco. A letra E do M-Power diz respeito a fazer cumprir as proibições sobre a publicidade, promoção e patrocínio. Ou seja, que as políticas alcancem a ausência total de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, tolerância zero com toda forma de publicidade de marketing. As intervenções seriam promulgar e fazer cumprir leis eficazes que proíbam totalmente qualquer forma de marketing direto do tabaco. E uma outra linha de intervenção é promulgar e fazer cumprir legislações eficazes que proíbam todas as formas de publicidade, promoção e patrocínio, ainda que indiretos, de produto de tabaco. A última letra do M-Power é aumentar os impostos sobre o produto do tabaco. Os produtos do tabaco são cada vez mais acessíveis pelo baixo preço, principalmente o cigarro. Então, que os produtos se tornem menos acessíveis, aumentando o seu preço final para o consumidor. Daí as intervenções aumentar os impostos pelo produto do tabaco, que vem acontecendo nos últimos 4 anos aqui no Brasil, ajustando-os periodicamente, segundo a inflação, e aumentando mais depressa até do que o poder aquisitivo dos consumidores, para eles estimulá-los a comprar. E outra intervenção é fortalecer a administração fiscal para reduzir o comércio ilegal de produtos de tabaco. Porque muitas vezes esses produtos entram com preço 30% a 40% abaixo do tabaco que é comercializado oficialmente e que paga impostos. Ainda na letra R, no aumento do imposto, nós temos um gráfico demonstrativo aqui, isso está previsto no artigo 6º da Convenção Quadro, e um aumento de 10% no preço resulta em uma redução estimada de 4% a 8% no consumo, a ponto de se considerar de que essa seja a medida mais custo-efetiva no controle do tabaco. Os estudos foram feitos, principalmente no México, demonstrando claramente isso.
como essa política impactou naquele país. Do M-Power, retornamos para a letra M, a primeira do M-Power, que é estabelecer sistemas eficazes de vigilância, monitoramento e avaliação que ajudem a controlar o consumo de tabaco. E a principal atividade para este fim é obter dados periódicos representativos em nível nacional e baseados na população sobre os indicadores-chave do consumo de tabaco entre jovens e adultos. Aqui no Brasil, as principais pesquisas relacionadas a isso são a Digitel, a pesquisa de fatores de risco do tabaco por telefone, a Habitado, a pesquisa especial de tabagismo do IBGE, que é feita a nível domiciliar a cada 5 anos, né, além das pesquisas nacional de consumo de tabaco junto à juventude, né, chamado Vigia Escola, que é feita a cada 5 anos, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde. Então, o M-Power é um pacote de medidas muito importante e ele vem sendo feito de forma seriada e as informações têm sido adicionadas aos relatórios que são produzidos a cada ano. O último foi produzido no ano de 2013. E é muito importante para todos nós que a promoção dos ambientes livres de tabaco no Brasil, uma das medidas do M-Power, que é a letra P, é prevista no artigo 8º, e esta medida, no Uruguai, por exemplo, reduziu em 17% as internações por infarto agudo do miocárdio em 2 anos após sua implementação, que ocorreu em 2010. A proibição total de fumar em espaços públicos fechados é o escopo da promoção dos ambientes de tabaco, e nós temos diversos países que adotam esta mesma legislação. O Brasil, efetivamente, foi um dos últimos dessa longa lista aqui, que passou a adotar em 2014. O Uruguai adotou desde 2006, por isso em 2010 já tinha como analisar aquela das internações do evento agudo coronariano. No Brasil, a Lei 12.546 de 2011, regulamentada por decreto 29 de maio de 2014, e em vigor desde dezembro de 2014. Obrigado pela assistência. Eu queria deixar uma mensagem no final de aula, para reflexão. Viver é um ato que começa com sopro, que vem de um choro, que nos permite respirar, vibrar, cantar, sofrer, amar. Às vezes nos ligam a coisas, como cigarro, por exemplo, outras as pessoas. No entanto, temos o arbítrio de modificar as nossas próprias escolhas. É o que nós esperamos, capacitados neste curso, de realizarmos esta grande aventura de luta pela saúde das pessoas que são dependentes do tabaco e ajudar a prevenir daqueles que ainda estão experimentando ou que ainda não se tornaram dependentes do tabaco. Obrigado.